Fala pessoal, tranquilo? Dia cinza aqui em Vitória. Eu tô passando aqui para trazer para vocês uma notícia que foi publicada ontem no site do STJ, que em decisão colegiada inédita, o STJ mandou contar em dobro todo o período de pena cumprido em situação degradante. Beleza? Ok. Essa notícia foi publicada ontem no site do STJ. Mas a decisão proferida pela quinta turma pouco tem sido discutida a fundo. Eu não tenho visto muitas discussões mais profundas sobre os fundamentos por aí nas redes sociais. Ou mesmo por parte de quem lê, que muitas vezes lê a notícia e não compreende. Vamos lá, olha só. O STJ ele confirmou, através da quinta turma por unanimidade, uma decisão proferida monocraticamente pelo ministro Reinaldo Soares da Fonseca, que dava provimento a recurso ordinário em habeas corpus para determinar o cômputo em dobro de todo o período em que o paciente, no caso o apenado, paciente naquele habeas corpus, cumpriu pena no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, em Bangu, no Rio de Janeiro. Nessa decisão, o que se fez foi reafirmar vigência e determinar a aplicação da resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos de 22 de novembro de 2018, que já determinava nesse exato sentido, ok? Então, segundo se decidiu, cabe aos juízes realizar o chamado controle de convencionalidade. Professor, o que é esse controle de convencionalidade? Deve-se sempre, na aplicação das leis, adotar a posição que seja mais favorável e protetiva aos direitos humanos reconhecidos nas convenções internacionais de que o Brasil seja signatário. Perfeito? Bacana? Ok, vamos lá. O que se afirmou também no STJ? Afirmou o STJ que as decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos produzem coisa julgada e surtem a eficácia vinculante aos Estados partes no processo. Ou seja, se houve uma decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, uma resolução, os Estados envolvidos devem cumprir aquela decisão, tá? E naquela resolução lá de 2018, de novembro de 2018, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, após inspeção no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, em Bangu, no Rio de Janeiro, verificou algumas situações reconhecendo grave violação a direitos humanos. Reconheceu atenção médica ínfima, havia apenas uma médica para cada 3.000 presos, quando a OMS recomenda de 2 a 3 médicos para cada 1.000 pessoas dentro de uma população livre, tá? Então havia uma grande desproporção em relação aos cuidados médicos. Outra coisa que se verificou em relação à inspeção realizada pela Corte Interamericana. Mortalidade da população carcerária muito superior à população livre. Além disso, carência de informação acerca das causas das mortes ocorridas no interior daquela entidade penitenciária, daquele ente penitenciário, instituição penitenciária. Mas ausência de espaço próprio para descanso, superlotação nos dormitórios, insegurança física, falta de previsão para casos de situações de incêndio, por exemplo, e por fim, verificou naquele momento, em 2018, uma grande insegurança para o pessoal decorrente da desproporção entre o pessoal que trabalhava lá dentro e o grande número de presos dentro daquele sistema. O que se destacou então naquele momento? Deve ser observado, atenção a essa palavra, essa expressão, o chamado princípio da fraternidade. Segundo Reinaldo da Fonseca, esse princípio ele está previsto no preâmbulo da Constituição e também no artigo 3º da Constituição, tá? No qual são previstos os objetivos
da República Federativa do Brasil. Objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Reinaldo Fonseca é um grande estudioso, tá, do princípio da fraternidade. Que seriam os objetivos? Construção de uma sociedade justa e solidária, promoção do bem de todos, e outra coisa que é relevante trazer, que os direitos e garantias expressos na Constituição não excluem, ok, outros decorrentes do regime e princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Bacana? Tranquilo até aqui? Ok. Nas palavras do ministro Reinaldo da Fonseca, esse princípio, o princípio da fraternidade, ele seria um macro princípio ao lado da dignidade da pessoa humana. Então seriam ele, da fraternidade, e a dignidade da pessoa humana, norteadores da interpretação do ordenamento jurídico, principalmente, prestem atenção aqui, quando em discussão situações, questões que envolvem violação a direitos fundamentais. Perfeito? Então o que se fez aqui foi aplicar a resolução da Corte Interamericana. Na resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos, o que se concluiu naquela época? Se concluiu que a grave violação à Convenção Americana, né, Pacto de São José da Costa Rica, com violação reiterada a direitos fundamentais, direitos humanos, né, no plano internacional, direitos humanos, não teria como ser resolvida de uma hora para outra com construção de novos estabelecimentos prisionais, contratação de pessoal. Então, naquele momento, seria necessário uma saída para mitigar, né, essas violações aos direitos humanos dos presos. Saídas mitigatórias para essas violações a direitos humanos. Qual foi a saída adotada pela Corte Interamericana de Direitos Humanos naquela resolução? Determinou em 2018, prestem atenção nisso, que o Estado condenado teria que, no prazo de 6 meses, computar em dobro cada ano de privação de liberdade daqueles sujeitos que estivessem nos estabelecimentos em situação degradante. Então, a resolução em 2018 determinava que o Estado condenado, em 6 meses, começasse a computar em dobro, ressalvadas algumas hipóteses, como, por exemplo, de pessoas que tenham praticado crimes contra a vida, a integridade física ou crimes sexuais, ou tivessem sido condenados por esses crimes. Perfeito? Então vejam bem, gente. O STJ, o que ele fez aqui foi analisar a aplicação e a submissão do Brasil, ok, a essa resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos. O que se fez foi, existe uma resolução desde 2018 que deve ser cumprida, perfeito? Então, se ela deve ser cumprida e ela determina o cômputo em dobro do período de pena cumprido em situação degradante, naquela resolução especificamente tratava do Instituto Plácido de Sá Carvalho, mas se verificou que nessas hipóteses deveria contar em dobro. E isso, gente, vai repercutir de outras formas, gente. Como, por exemplo, progressão de regime, entre outros benefícios penitenciários. Perfeito? Lembrando que desde 2015 o STF ele já reconheceu um verdadeiro estado de coisas inconstitucional no sistema penitenciário brasileiro. O que é isso? Uma grave, reiterada, institucionalizada situação de violação a direitos fundamentais. Esse é o chamado estado de coisas inconstitucional. Verificando o chamado estado de coisas inconstitucional, o STF determinou algumas medidas para que fossem mitigadas essas violações aos direitos fundamentais. Lembrando que naquela hipótese, inclusive, o reconhecimento do chamado estado de coisas inconstitucional retirava, expurgava de discussão
a defesa do Estado da chamada reserva do possível, né? Dizendo, olha, por uma questão orçamentária eu não posso construir presídios, eu não posso contratar pessoal nesse momento. E pelo reconhecimento do chamado de coisas inconstitucional, o STF determinou que alguns estados implementassem medidas mesmo não previstos orçamentariamente, ok? A tomada daquelas medidas administrativas. Galera, trouxe para vocês aqui então uma visão de tudo que tem sido discutido, um pouco mais ampla, trazendo inclusive esse link do que já foi decidido pelo STF. Valendo lembrar também que o próprio STF já reconhece que convenções internacionais que tratem de direitos humanos, ok? Se não forem aprovadas pelo regime especial trazido na Constituição, quando incorporadas enquanto emenda, né, emenda constitucional, elas têm aí a natureza jurídica de uma norma jurídica supralegal. Está abaixo da Constituição, mas acima da lei. Perfeito? Então, galera, é isso. Nós temos aqui uma posição recentíssima do STJ, perfeito? Confirmando uma decisão monocrática do ministro Reinaldo da Fonseca, que já determinava o cômputo em dobro da pena cumprida em situação degradante. Bacana? Aqui aplicando a resolução de novembro de 2018 da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Meus amigos, um grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima.